tenho próstata aumentada. E agora? Preciso ficar tomando remédio para o resto da vida? Posso fazer a cirurgia? Como faço o tratamento para essa situação tão comum? Meu nome é Cássio Katzer, sou urologista e hoje o tema é o tratamento da próstata grande. A partir dos 45 anos, a próstata inicia um processo de crescimento, que é natural da idade. Por estar localizada logo abaixo da bexiga e o canal da urina passar por dentro da próstata, esse crescimento pode, em algum momento, gerar um certo grau de obstrução à passagem da urina. E o que isso acarreta? Jato de urina mais fraco, a necessidade de ter que fazer mais força para urinar, sensação de que não conseguiu esvaziar completamente a bexiga, necessidade de ter que acordar muitas vezes à noite para urinar, dentre outros sintomas. Se não for tratada, a obstrução consequente ao crescimento da próstata pode gerar perda de qualidade de vida, infecções urinárias, problemas nos rins e, inclusive, retenção de urina, que é uma emergência médica. Existem alguns casos que não precisam necessariamente ser tratados. Quando uma pessoa faz um diagnóstico de hiperplasia da próstata, por exemplo, por um exame de ultrassonografia, mas o desconforto que ela sente é mínimo, quando ela está satisfeita com a forma com a qual ela urina, quando a avaliação médica demonstra que não há prejuízo ao funcionamento da bexiga e dos rins, não há alterações anatômicas no trato urinário, essa pessoa não precisa necessariamente tratar, ela pode ser acompanhada. No entanto, a partir do momento em que surgem sintomas, geralmente eles são progressivos, podendo levar a problemas de saúde mais graves no futuro. E nessa situação, é necessário iniciar um tratamento. Falando um pouquinho sobre o tratamento medicamentoso com remédios. Quando pensamos em tratar a hiperplasia da próstata, temos que ter em mente dois objetivos: aliviar rapidamente os sintomas e impedir que a próstata continue crescendo. Temos uma classe de medicamentos chamadas de alfa-bloqueadores que vão atuar na musculatura ao redor da próstata e da saída da bexiga, relaxando essa musculatura e permitindo com que o fluxo de urina seja melhor. O efeito dessas medicações é praticamente imediato e já no primeiro dia de uso, o paciente começa a notar alguns benefícios, já começa a ter alívio de alguns sintomas. Elas devem ser usadas já a partir do primeiro momento que o paciente se queixa de algum sintoma urinário. Apesar de serem muito eficazes, os alfa-bloqueadores não impedem que a próstata continue crescendo. Por esse motivo, é bastante frequente que utilizemos também uma outra classe de remédios chamada inibidores da 5-alfa-redutase. E o que esses remédios fazem? Eles impedem a ação da testosterona dentro da próstata, fazendo com que todo o crescimento e desenvolvimento da próstata desacelere. Esse tipo de medicamento, ele não age tão rápido quanto a outra classe. O pico de ação máximo se dá em torno de 6 meses, então demora mais um pouco para a gente atingir um efeito máximo. São remédios muito eficazes para próstatas maiores que 40 gramas e quando utilizados juntos com os alfa-bloqueadores, atingem um efeito ainda melhor. A gente chama isso de terapia combinada e hoje é o melhor tratamento medicamentoso para o crescimento da próstata. Uma terceira classe de medicamentos ainda pode ser utilizada quando a gente tem uma condição bastante frequente em pacientes com próstata grande, que é a bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa ela pode acontecer de forma concomitante ou não com o crescimento da próstata. Nessas situações, o que o paciente sente? Aquela necessidade de ter que correr para o banheiro, incontinência urinária, necessidade de ir ao banheiro com maior frequência, e nesses casos ele vai se beneficiar de medicamentos que tentam relaxar o músculo da bexiga para poder melhorar desses sintomas. Falando um pouquinho sobre o tratamento cirúrgico da hiperplasia da próstata, a gente entra num assunto bem amplo, que será tema de outros vídeos aqui no canal, mas de qualquer forma vamos abordar rapidamente cada tipo de tratamento cirúrgico. Primeiramente, a enucleação da próstata. Em que consiste a enucleação da próstata? É quando a gente tira cirurgicamente o miolo, a parte do meio da próstata que está causando a maior obstrução. Tradicionalmente, ela é feita com um corte abaixo do umbigo, por dentro ou pela frente da bexiga, a gente tem acesso à próstata e retira aquele miolo. Tende a ter um sangramento um pouco mais alto e é uma cirurgia que hoje não é tão utilizada. Temos também a ressecção
endoscópica da próstata, a famosa raspagem da próstata. E esse nome é interessante porque é justamente isso que acontece. A gente entra com um aparelho fino pelo canal da urina. Na ponta desse aparelho existe uma alça onde passa uma corrente elétrica que vai raspando aquele miolo da próstata. Tem a grande vantagem de não ter nenhum corte, diminui um pouco o sangramento, porém não consegue retirar tanto tecido da próstata. Isso faz com que, para próstatas muito grandes, a cirurgia não seja tão eficaz. Aí a gente entra no tratamento que melhor faz a desobstrução da próstata, que é a enucleação endoscópica da próstata. Ela alia a ressecção máxima obtida através da enucleação com a conveniência de realizar o procedimento pelo canal da urina, minimizando o sangramento e garantindo uma recuperação mais rápida. Ela utiliza uma fonte de energia, que é o laser, para retirar o máximo possível de próstata e garantir que vai ter o mínimo possível de sangramento. Aí a gente entra nos tratamentos um pouco mais recentes, chamado MISTs, que são a sigla em inglês para tratamento cirúrgico minimamente invasivo, que também tem a sua eficácia. Não que os outros tratamentos não sejam minimamente invasivos, mas a ideia aqui é de que seja um procedimento rápido, realizado sob sedação, e que o paciente possa ir para casa no mesmo dia do procedimento. Embora não tenham uma taxa de desobstrução tão alta, eles guardam uma vantagem em relação aos outros métodos no que diz respeito à ejaculação. E aí vai uma informação importante: qualquer outro tipo de tratamento para a hiperplasia da próstata, incluindo as medicações, vão reduzir o volume de ejaculado ou até mesmo cortar a ejaculação. Os MISTs preservam a ejaculação. Então, se o paciente ainda tem o desejo de ter filhos, pode ser que seja um método interessante para o tratamento da próstata aumentada. Para escolhermos o melhor método de tratamento, devemos levar em consideração vários fatores, incluindo as condições clínicas do paciente, a idade, o tamanho da próstata, a gravidade dos sintomas, o quanto a obstrução da próstata já prejudicou os rins e a bexiga, entre outros fatores. Então converse com seu médico urologista para definir qual é o melhor tratamento na sua situação. Se você está passando por esse problema, ou então se está realizando um tratamento e tem alguma dúvida se existe alguma alternativa melhor, não deixe de agendar sua consulta e conversaremos melhor sobre o assunto.